Então, questãozinha da FGV aí, nossa primeira questão fala o seguinte: como o processo industrial da companhia provoca impacto ambiental, ela é obrigada por lei a trocar suas máquinas a cada 5 anos. Caso a sociedade empresária não faça a troca, ela é obrigada a pagar uma multa anual de 100 mil. Olha aqui, pessoal. Caso não faça a troca, ela precisa pagar uma multa de 100 mil. A sociedade em 2015 deveria trocar suas máquinas em 2015. O valor das máquinas era de 500 mil. Como a sociedade empresária não fez a troca, então ela não fez a troca, ela é obrigada a pagar o quê? 100 mil. Só que ela não fez a troca. E considerando o risco de ser atuado é muito alto, ou seja, é provável uma saída de recurso, né? Provável saída de recurso. Show. E além disso eu tenho estimativa confiável. Estimativa confiável de quanto? 500 mil. De 100 mil. Tá? Então, considerando apenas esse fato, na opção que indica o total das provisões. Então, sempre que eu tenho provável saída de recurso, estimativa confiável, eu vou contabilizar uma provisão. Como que eu contabilizo? Eu debito, né, uma despesa com provisão, aqui X, e credito a provisão X. Isso aqui vai aumentar o passivo, né? Vai aumentar o passivo, e isso aqui vai para o resultado, não vai aumentar o resultado, vai diminuir, né, o resultado. Esse resultado, ao ser transferido, vai acabar impactando negativamente lá no PL, tá? Então, gabarito aqui, opção B dessa questãozinha. Vamos mais uma. Em relação às provisões, de acordo com o CPC 25, assinale a afirmativa correta. Opção A, tem prazo ou valor incertos. Prazo ou valor incertos. Em relação às provisões, né? As provisões, assinale a afirmativa correta. Tem prazo ou valor incerto. Que fase, né? O que ela cobrou aqui, pessoal? A definição de provisão. É isso mesmo, provisão tem prazo ou valor incerto. Então, olha aí, cara, que barbada, Fisco Amazônia. Não dá para errar uma questão dessa, pelo amor de Deus. Tá? Então, em relação às provisões, tem prazo e valor incerto. Essa é a definição de provisões. Então, tá de boa, gabarito A. Deriva de eventos que ainda irão ocorrer. Não, tá? Provisão é um passivo, que eventos ainda irão ocorrer. O que ele quer falar com isso? Não, passivo provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Então, provisão é um passivo, só que é um passivo de prazo, ou valor incerto. Tá? Então, é um passivo. E um passivo é o quê? Uma obrigação presente. Então, a provisão é o quê? Uma obrigação presente. Não é deriva de eventos que ainda irão ocorrer. Não. Tá? Representam contas redutoras de ativo. Não, pessoal, toma cuidado com isso, tá? Nós temos ainda temos exigências com o termo provisão sendo usado no contexto de conta redutora de ativo. Por quê? Porque lá na lei 6404 ainda existe essa referência. Tá? Lá na lei 6404 ainda existe essa referência, então toma cuidado. O termo provisão, ele pode ser uma conta redutora? Sim, mas tecnicamente hoje, se você pegar a definição do CPC 25, é o quê? É um passivo. Então não há que se falar em conta redutora de ativo, tá? Toma cuidado, especialmente a provisão para crédito de liquidação duvidosa. Então essa C aqui está fora. Representa obrigações possíveis cuja existência será confirmada. Não, essa opção D aqui, pessoal, é passivo contingente, tá? Então essa aqui é a definição de passivo contingente. Representa obrigações possíveis cuja existência será confirmada ainda, né? Depende do evento futuro incerto que não está sob o controle da entidade. É uma das partes de definição de passivo contingente, tá?
E não são contabilizadas demonstrações contábeis evidenciadas em notas explicativas. Provisões são contabilizadas, né? Então as provisões a gente contabiliza no passivo, mas evidencia em notas explicativas, tá? Contabiliza, mas evidencia em notas explicativas. Então, ficamos aí com gabarito opção A. Em 2 de janeiro, X0, uma loja foi acionada, aqui não é Cefaz Minas, tá? MPE Goiás. Em 2 de janeiro de X0, uma loja foi acionada na justiça por um funcionário que reclamava 15 mil por danos morais. A administração da loja julgava que a perda era provável e a estimativa seria 10 mil. Então, perda provável, estimativa confiável de 10 mil. Assinale a opção que indica o lançamento contábil. Como é provável, vou registrar uma despesa. Então, eu debito uma despesa, né, com provisão X aqui, e credito a provisão X. Tá? Então, esse é o lançamento. Despesa operacional passivo contingente? Não. Despesa operacional provisão para contingências. Beleza, essa aqui tá certo. Ó, debitei despesa e creditei provisão. No valor de quanto? De 10 mil. Então tá tudo certinho. Essa aqui, o lançamento tá ok, mas o valor tá errado. Essa aqui não tem nada a ver, causa a pagar, viajou e não deve contabilização. Então, gabarito, opção B. Tá? A companhia, agora Cefaz Bahia. A companhia aérea X faz viagens em parceria. Vejo que isso é importante, pessoal. A banca vem cobrando, né, nas suas provas mais recentes. A companhia aérea X faz viagens em parceria com a companhia aérea Y. Em janeiro de X0, alguns passageiros entraram na justiça contra elas. Os advogados das companhias julgaram que a perda era provável, estimando o montante de 40 mil. A companhia X e a companhia Y, o que aconteceu com a companhia X e com a companhia Y? Combinaram que seriam responsáveis pela obrigação de modo conjunto e solidário, de modo que cada uma arcaria com metade do valor. Ah, essa questãozinha eu tô lembrando aí. Cara, eles cobraram um detalhezinho, né? Companhia X e companhia Y combinaram que seriam responsáveis pela obrigação de modo conjunto e solidário, de modo que cada um arcaria com metade do valor. Assinale a opção que indica a contabilização. Eu vou marcar porque o detalhe desse negócio está aqui, ó. Contabilização. Contabilização do fato nas demonstrações contábeis da companhia X. Passivo contingente de 40, provisão para contingente de 40. Bom, aqui era de boa, né? Porque você ficava assim, cara, como é metade do valor, então metade do valor é 20 mil. Companhia aérea X fez viagem, a perda era provável. Então, como a perda era provável, nós vamos registrar o quê? Uma provisão. Ó, estimativa confiável. Então, ó, provável, beleza, e estimativa confiável. Estimativa ok. O que vai dar? Provisão. Como a companhia X, companhia, combinada de modo conjunto solidário, cada metade do valor, então o valor é 20 mil. Então, cara, você ficaria de boa, essa aqui você retiraria e os 40 mil retiraria aqui. Legal? E já sabe que não é passivo contingente. E aí, a grande dúvida que a galera ficou é se era a opção C ou a opção E. Não é mesmo? No gabarito preliminar, olha que interessante, veio a opção C. E no definitivo veio a opção E. Por quê, pessoal? Por causa desse termo aqui, ó, contabilização. Tá? Contabilização. Porque se esse termo fosse tratamento contábil, então se aqui fosse tratamento contábil, o gabarito irrefutavelmente seria a opção C. Qual é o tratamento contábil, né? Você vai contabilizar a provisão e vai divulgar um passivo contingente, tá? Então, você divulga o passivo contingente, tá? Então, se fosse tratamento contábil,
beleza, você contabiliza a provisão e você divulga o passivo contingente. Passivo contingente não é contabilizado. Contabilizado é o reconhecimento, né? Então, reconhecer no balanço patrimonial. Bacana? Então, é isso. Gabarito aqui, definitivo, provisão para contingências de R$20 mil. Entenderam, pessoal, a jogada? Legal? Então, é isso aí. Ele cobrou lá um itemzinho, né, específico. Então, você pode dar uma olhada aqui. Item 29 do CPC 25, que fala lá, quando a entidade for conjunto solidariamente responsável, né? Então, ela reconhece a provisão para a parte da obrigação, para que é provável a saída dos recursos, tá? Então, é mais ou menos essa. Fechou? Conseguiram entender aí? Essa aqui foi sinistra, tá, galera? Foi sinistra, realmente. Mas, realmente, a opção E, na minha percepção, é a mais de boa. Se ele tivesse falado tratamento contábil, aí estaria mais adequado. Tá? Mas como ela pede a contabilização é reconhecimento. Tá? Agora, se ele falasse tratamento contábil, inclusão nas demonstrações contábeis, alguma coisa assim, tá? Deixa eu aparecer aqui, eu tô aqui, tá? É que eu tô, só para contextualizar um pouquinho, só o meu controle aqui, ele não tá funcionando, eu tenho que estar usando o mouse, tá? Por isso que eu não tô aparecendo tanto. Mas, então, foi nesse termozinho aqui. Se ele tivesse colocado, né, tratamento, porque tratamento contábil é o quê? Reconhecimento, mensuração e evidenciação. Então, quando fala tratamento contábil, reconhecimento, mensuração e evidenciação. Quando fala contabilização, está relacionado mais ao reconhecimento, tá? Então, contabilização é reconhecimento, lançamento contábil. E o passivo contingente, ele não tem contabilização, ele é evidenciado, tá? E não é contabilizado, ele é evidenciado, tá? Isso aqui, pessoal, eu sei porque eu também faço simulados, eu sou examinador. O examinador colocou isso aqui, tá? No sentido de tratamento contábil, tá? E aí, beleza, na cabeça dele ele estava falando de tratamento contábil, né? Só que quando ele colocou contabilização, confundiu a galera, porque muitos foram nesse sentido. Não, né? Então, boa parte marcou a opção C e boa parte, então, teve uma forte divisão. Eu sei porque isso aqui é recente. Mas, realmente, eu acho que o definitivo foi mais adequado por causa disso, tá? Contabilização, então, gabarito, opção E. Sinistro, né? Vamos lá. Seguindo. Mais uma questãozinha de prova. No primeiro trimestre de um exercício financeiro, o ente público recebeu uma notificação de abertura de processo judicial, no qual foi requerida uma indenização por danos causados a um grupo empresarial em decorrência de erros no processo de informações tributárias em exercícios anteriores. A indenização requerida foi de 100 mil. Então, primeiro trimestre, ele recebeu notificação, processo judicial, uma indenização por danos, fechou. A indenização requerida foi de 100 mil. Após análise dos documentos processos jurídicos, viu que é provável que o ente tenha que pagar a indenização, mas ainda não dispõe de elementos suficientes para uma mensuração confiável. Olha aqui, galerinha, o primeiro requisito, ok, mas não tinha uma mensuração confiável, tá? Não tinha uma mensuração confiável. Então, se é provável não tem uma mensuração confiável, ou seja, não atende aos critérios de reconhecimento. Não atendeu ao critério de reconhecimento. Não atendeu ao critério de reconhecimento. Quando não atende ao critério de reconhecimento, eu trato isso aqui como passivo contingente. Por quê? Porque eu não tenho uma mensuração confiável. Tá? Então, gabarito aqui nesse caso, aguardar o julgamento da final da ação, não registrar uma reserva de contingência. Olha aí, pessoal, não confunda a reserva de contingência. Reserva de contingência é uma reserva de lucro. Tá? Isso aqui não tem nada a ver, é uma reserva de lucro que é lá registrada no PL. Tá? Isso aqui é provisão, é passivo, não confunda com reserva de contingência. Se exibir e divulgar o caso por falta de materialidade,
Não, ela vai divulgar, porque é provável, só que eu não tenho ali o critério de reconhecimento atendido da mensuração confiável. Tratar o caso como passivo contingente? Sim. Tratar o caso como uma provisão só se tivesse mensuração confiável. Como não tem, eu não posso tratar isso aí como uma provisão, tá? Beleza! Vamos mais uma? No processo de gestão dos negócios, há cenários em que as entidades optam por fazer reestruturações. Tais processos incorrem custos que têm regras específicas para reconhecimento. Só um detalhe aqui, né? Tratar como passivo contingente, eu vou divulgar em notas explicativas, tá? Só para ficar mais completinho aqui. Então aqui sobre reestruturações, né? Tais processos correm custos que têm regras específicas para reconhecimento da provisão associada. O CPC 25 traz exemplos de eventos que não se enquadram no conceito de reestruturação. Dentre os eventos a seguir, o que não está sujeito a essas regras por não ser um exemplo de reestruturação é... Beleza, pessoal, isso aqui é item 70, acho que eu não trouxe aqui, tá? Mas tá lá no item 70, que ele traz exemplos de que pode ser enquadrados na definição de reestruturação, tá? Então, toma cuidado aí, porque pode rolar isso aí. Então, venda ou extinção de linhas de negócios, tem lá no item 70, tá? Venda ou extinção. Então, vamos completar aqui, ó, venda ou extinção. Venda ou extinção. Que fase? Aqui tá ok. Fechamento de locais de negócio de um país. Isso aí tá previsto também, tá? Fechamento de locais de negócio de um país ou realocação das atividades de negócio. É o segundo item. Então aqui, a linha A, ele colocou a opção A. Na linha B do item 70, ele colocou as opções B e E. Então, que é fechamento de locais de negócio de um país ou região ou realocação das atividades de negócio de um país ou região para outro. Então, opção B e opção E. Tá? E depois, o que mais? Na linha C, é mudança na estrutura da administração. E ele dá um exemplo, eliminação de um nível de gerência. Né? E foi exatamente o que ele colocou aqui, que é a opção D. Tá? E na linha D, reorganizações fundamentais que têm efeito material na natureza e no foco das operações da entidade, que ele não colocou. Então, galerinha, A, B, E e D tá ok, ficamos com a C, intenção de venda de unidade operacional, dentro de venda seguir, que não está sujeito a essas regras. Então, aqui, o que a gente pega dessa questãozinha? Para fins de prova de FGV, ela é uma das únicas que cobram esse tópico de reestruturação. Tá? E geralmente é saber isso, que como que funciona. Então o item 70 é legal. Pessoal, sempre que aparecer assim, ó, exemplos, né, isso no contexto de CPCs, como é o caso desse item 70, a FGV gosta. Por quê? Porque é fácil de cobrar uma questão. As opções a seguir, né, então ela faz assim. Não é só aqui no CPC 25, então sempre que tiver exemplos de alguma coisa, por exemplo, lá no CPC 16, exemplos do que entra, né, do que não é custo de estoque, né? Propriedade para investimento, exemplos do que é propriedade para investimento, exemplos do que não é. Então uma dica que vale para todo o teu contexto de estudos, tá? Sempre que tem exemplos, cara, o examinador pega os exemplos e faz uma questão exatamente isso, tá? CPC 24, evento subsequente, exemplos do que gera ajuste, do que não gera ajuste. A FGV vai lá e coloca. Tá? E aqui no CPC 25 tem exemplos desse negócio de reestruturação. O que ela faz? Ela pega lá e fala, o que não é aqui, tá? É meio decoreba isso aqui, tá? Mas são questões que são mais tranquilas. Por exemplo, a extinção de linha de negócio, fechamento de negócio. Pô, extinção de negócio e fechamento de negócio. Tá vendo que é muito próximo? Então, cara, se essa aqui tá ok, essa aqui, então, são opções excludentes, é um pouquinho de raciocínio lógico. Cara, essas duas aqui não pode ser, porque, cara, extinção de linha de negócio e fechamento de negócio não é a mesma coisa? Tá vendo? E aí você fica já, por exemplo, 3. Aí mudança na estrutura de administração, eliminação de um nível de gerência. Pô, isso aí é uma reestruturação, né?
Realocação das atividades de negócios de um país ou região para outra. Pô, agora não extingui, não fechei, mas eu realoquei um negócio. Tá vendo que tá muito, sabe? Então, qual é que está destoando? Então, lá na prova, cara, a gente tem que ter essa inteligência emocional também. Por isso que é bom, cara. Eu acho, assim, fantástico. Eu sempre me dei bem em questões mais de múltipla escolha. Porque, cara, tu sabe que tem uma ou mais certa ou mais correta e você com um pouquinho de raciocínio analítico ali, cara, raciocínio analítico que chama isso, você sem nunca ter lido o item 70, porque é difícil às vezes, né? Lá na prova eles cobram um item muito específico, mas com um pouquinho de raciocínio analítico, mais, né, com o contexto do teu raciocínio contábil, você consegue perceber, né? Intenção de venda de uma unidade operacional. Cara, apenas a intenção de venda, né? Uma intenção, é uma reestruturação, tá vendo? Cara, realocação da atividade, reestruturou. Reestruturei. Extingui, reestruturei. Mudança na estrutura, reestruturação. Mudança na estrutura, reestruturação. É português, pessoal. Mudança na estrutura não é uma reestruturação? Sim, como é que... Sabe? Agora, intenção na venda. Você está vendo que era mais de boa? Faz sentido? Faz sentido? Então, essa questão nos traz duas lições, tá? Duas lições. Primeiro, quando tem exemplos, a banca curte fazer isso. Por quê? Porque é fácil, né? E nós somos seres humanos e o ser humano quer o quê? Menos energia, mais benefício, não é mesmo? O examinador é a mesma coisa. Ele quer gastar menos energia e preparar. Só que, claro, algumas questões ele vai se forçar mais, porque precisa, né, se forçar, e outras ele, cara, essa aqui eu vou fazer assim mesmo. Tá? Então, questões que têm exemplos são muito mais fáceis, porque já está pronta a questão. E ele inventa uma moda lá no meio, né? E geralmente não está com tanto saco para inventar, que fica fácil de você observar que aquilo está destoando. Então essa é a primeira lição. Quando tem exemplos, a banca gosta. Não é só FGV, tá? Mas ela gosta mais, inclusive, porque é mais fácil de você fazer uma questãozinha. Você pega os itens e vai jogando nas opções, tá? Segunda lição, qual foi a segunda lição que eu passei aqui? Cara, não precisa não necessariamente você saber tudo isso aqui. Você vai dando uma olhadinha com um raciocínio analítico e chega na resposta, tá bom? Simbora! Show de bola! Vamos com tudo, mais uma questãozinha. Uma sociedade empresária vende eletrodomésticos com uma garantia prevista na legislação segundo a qual os clientes estão cobertos pelo custo da reparação de qualquer defeito de fabricação que se tornar evidente dentro dos 2 primeiros anos após a compra. A estimativa é que a cada 100 mil em vendas, 2% dos eletrodomésticos poderão apresentar defeitos. Em dezembro de 2020, foram vendidos 300 mil eletrodomésticos, com recebimento do valor previsto em janeiro de 2021. Além disso, a garantia tem vigência até dezembro de 2022. A despesa com provisão para a garantia deve ser reconhecida. Então, aqui ele quer saber qual é o momento da despesa com provisão. Tá? Então, ela vende eletrodoméstico com a garantia, segundo estão cobertos pelo custo, obrigação se tornar evidente nos 2 primeiros anos. A estimativa é que a cada 100 mil em vendas, 2% poderão apresentar defeito. Em dezembro de 2020, olha aqui, ó. Em dezembro de 2020, foram vendidos 300 mil em eletrodomésticos, tá? Com recebimento do valor previsto para janeiro de 2021. Além disso, a garantia tem vigência até dezembro de 2022. Pessoal, provisão para garantias é o quê? Uma obrigação presente. Então, ela vai ser reconhecida quando vende. Né? Foram vendidos, em dezembro de 2020, foram vendidos 300 mil. Então, ela vai aplicar aqui 300 mil, 2%. 6 mil, essa vai ser a provisão, tá? Em dezembro de 2020, então ela vai debitar uma despesa com provisão para garantias, creditar a provisão para garantias no valor de 6 mil, isso em 2020. Então, gabarito aqui, ficamos com a opção A. Tranquilaço? No momento da venda já provisiona a garantia. Por quê? Porque ela já sabe que aquilo ali geralmente ocorre esse cenário. As contas a seguir representam estimativas e são contabilizadas no passivo de uma entidade, com a exceção de uma. Olha aqui, galerinha, tudo tem provisão. E agora, o que o examinador fez aqui?
Provisão para contingência. Então, 4 são passivos de prazo valor incerto e uma é uma conta redutora de ativo, que, para variar, eles pegaram a provisão para crédito de liquidação duvidosa, tá? Então, as contas a seguir representam estimativas e são contabilizadas no passivo da entidade, com exceção de uma, assinária. Provisão para contingência representa estimativa e é contabilizada no passivo. Todas aqui representam estimativas. Todas. Contingência, custo de desmontagem, crédito de liquidação duvidosa, custo de reestruturação. Só que provisão para contingência, custos de desmontagem, custos para reestruturação, custos de descontinuidade, né, representam estimativas e são contabilizados no passivo. Só que provisão para crédito de liquidação duvidosa é uma conta redutora de ativo. Tá? O termo tecnicamente, né, não é adequado, só que tem esse termo lá na Lei 6404. Tá? Veja que em nenhum momento ele fala segundo os CPCs. Tá? O mais correto é perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa. Né? Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa. Tá? Agora, se aparecer provisão para devedores duvidosos, provisão para créditos de liquidação duvidosa, né? O mais correto termo é perdas estimadas. Perdas estimadas. Perdas estimadas para não sei o que de estoques, para crédito de, né? Perdas estimadas para perdas perdas estimadas, né, com estoques, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa e por aí vai. Tá? Então aqui ficamos com a opção C. Isso é uma conta redutora de ativo, né? Circulante ou longo prazo, conforme o caso. Mais uma. O governo de uma determinada jurisdição realizou mudanças na legislação relativas à tributação do ICMS. Como resultado dessas mudanças, a entidade do setor comercial precisará oferecer treinamento para atualização de grande número de seus empregados da área administrativa e de vendas para garantir a conformidade contínua com a legislação tributária. Até a data de encerramento do exercício, nenhum treinamento havia sido realizado. Nesse caso, de acordo com o CPC 25, a entidade... E aí, pessoal? Nesse caso, outra coisa que ele pegou aqui, lá no CPC 25, ele traz exemplos práticos, tá? Então vale a pena você dar uma olhada. No nosso PDF a gente coloca também esses exemplos, tá? E no CPC 25 tem exemplos práticos. Então é muito comum a banca pegar um dos exemplos práticos, tá? Tem lá uns 8 exemplos, não lembro de cabeça, tá? Mas ela pega um dos exemplos práticos, coloca em cima, mudam as palavrinhas, e aí fala, nesse caso, por que vai fazer, sabe? Então é muito comum isso aqui. Por quê? Porque, cara, por que ele vai inventar a roda se a roda já está lá no CPC 25? Sabe? Então ele não vai inventar. Ele é o quê? Um ser humano que vai querer o quê? Menos energia e atingir o mesmo resultado. Então ele não vai inventar um caso, porque isso dá trabalho. Eu sei porque eu já inventei casos e caramba, tô me gastando aqui nesse negócio. É muito mais fácil você pegar o próprio exemplo que tá no CPC 25. Então, cara, quando tem exemplo, tá? Quando tem exemplo, toma cuidado que o cara quer gastar menos energia e atingir o mesmo objetivo, assim como você. Você não quer menos energia e atingir o mesmo objetivo? Que é o que a gente está fazendo aqui. Tô te dando as dicas para você ir direto ao ponto, gastar menos energia e acertar a provável questão de CPC 25 na sua prova. A gente está vendo aqui, ó, tudo questãozinha recente. Cara, a banca gosta demais, é um dos pronunciamentos top exigidos. Então, cara, quando tem exemplo prático, dá uma olhadinha no PDF lá tem, e também no CPC 25, óbvio, tá? No PDF tá mais bonitinho, mais didático, a gente... sempre dá uma ajudada aí para vocês. Então esse aqui é um dos exemplos lá. Por quê? O que a gente precisa ver, pessoal? Obrigação presente. Tem uma obrigação presente? Tem uma obrigação presente? O governo de determinada jurisdição realizou mudança de legislação, tributação. Como resultado dessas mudanças, a entidade do setor comercial precisará oferecer treinamento. Precisará oferecer treinamento.
grande número e de vendas garantiram conformidade contínua. Até a data de encerramento, nenhum treinamento havia sido realizado. Nesse caso, de acordo com o CPC 25, o que vai acontecer? Deverá divulgar fatos aos aplicativos de trabalho contingência? Não tem uma obrigação presente, pessoal. Tá? Não há uma obrigação. O que ele fala lá? Isso aqui, tá? Eu não concordo. Velho, ele copiou e colou lá do CPC 25. Tá? O que o CPC 25 fala? Não há obrigação porque o evento que gera obrigação, que é o treinamento para atualização, não foi realizado. E aí qual é a conclusão que ele coloca? Nenhuma provisão é reconhecida. Tá? Então ele não deve reconhecer nenhuma provisão. Os caras copiaram lá do CPC 25. Deverá reconhecer pela melhor estimativa dos custos de treinamento, deverá reconhecer a provisão pelo custo de cumprimento do contrato de treinamento, deverá registrar uma reserva pelo valor justo do treinamento. Viajou, né, cara? Tem algumas aqui. A grande dúvida era né? Pô, será que eu reconheço a provisão pela melhor estimativa dos custos de treinamento? Não reconheço? Enfim. Então ele pegou um exemplo lá, bem de treinamento para atualização, né? Se eu não me engano é de imposto de renda, né? E aqui ele mudou, tá vendo? Ele muda o imposto, é isso. O cara pega, ele muda o imposto. Pô, lá no CPC 25, se eu não me engano, é para imposto de renda. Aqui o que ele fez? Colocou ICMS. É isso que ele faz, tá? Tem lá exemplo de instalação de não sei o que, de fumaças lá para... aí o cara põe filtros de fumaça, ele põe filtros de, sei lá, de esgoto. Entendeu? Eles mudam só isso e tá pronta a questãozinha, tá? Simbora, vamos mais uma. Essa é uma questão que parece ser mais complicada se você não leu lá os exemplos práticos, tá? Realmente, fica mais complicado de você saber, putz, mas tem obrigação presente? Não tem? Tem estimativa confiável? E por aí vai, tá?